Já louvamos, já adoramos o nome do Senhor. Agora vamos meditar na palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu Mateus, no capítulo de número 21, versículo de número 22. O versículo que nós vamos ter como tema é o capítulo 21, versículo 22, mas nós vamos iniciar a leitura do versículo 18. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 18, do 18 ao 22. Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos que forem encontrando, vai dizendo amém. O outro vai dizendo aleluia. O outro vai dizendo glória a Deus. Daqui a pouco o fogo pega. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus, a palavra do Senhor nos diz assim: ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou-lhes: nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram, os discípulos, e exclamaram: como foi possível esta figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro que se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito a essa figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte: ergue-te daqui e lança-te ao mar, assim acontecerá. E tudo o que pedires em oração, se crerdes, recebereis. Amém? Pode sentar em nome de Jesus, glorificando, exaltando a Jesus que vive e reina para sempre. Aleluia! O texto que nós vamos ler como base é o versículo 22, que diz: e tudo o que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Em outros versículos diz: e tudo que pedires ao Pai, em meu nome, recebereis. O que Jesus está dizendo aqui é que o que nos dá a entender é que tudo que nós pedimos em oração, isso será nos dado. Às vezes a gente usa esse versículo para dizer assim: olha, qualquer coisa que você pedir em oração, Deus vai te dar. Qualquer coisa que você pedir. Só que quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente vai ver a história da Bíblia, a gente vai ver pessoas pedindo a Deus alguma coisa em oração e Deus não dá. Então a gente fica dizendo: como assim? Jesus está dizendo que tudo que nós pedirmos a Deus em oração será nos dado. E se nós usarmos a história de Ana, nós vamos encontrar uma história de uma mulher que é estéril, que não pode ter filhos. Naquele período, naquele tempo, o marido dela tinha duas esposas, Ana e Penina. Naquele período, naquele tempo, a mulher que gerava filhos era uma mulher honrada, honrosa, era uma mulher respeitada, venerada, aplaudida. Mas a mulher que era estéril era o contrário de tudo isso que falei. A mulher que era estéril, ela era ressachada, recebia preconceitos, porque entendia-se que ela era amaldiçoada e por isso não tinha filhos. E dentro do seu próprio lar, e a relação com o seu próprio esposo era diferente, porque o esposo ele se agradava e ficava feliz da esposa que lhe dava filhos. A que não lhe dava filhos não era um apego tão grande como aquela que tinha filhos. Então nós podemos entender o sofrimento de Ana, em que a sua adversária, todos os anos de sua gestação, dava filhos, e ela estéril. E isso a afligia bastante. Mas Ana era uma crente. Ana era uma mulher de Deus. Ana era uma mulher que frequentemente estava na casa de Deus, orando. Então ela diz o quê? Eu preciso de um milagre, e o meu milagre só Deus pode fazer, só Deus pode realizar.
Então ela vai e ora, porque Ana entende que a oração é a chave da vitória. Quem concorda com isso, diga amém. A oração é a chave da vitória. Jesus mesmo, quando esteve no seu ministério terreno, Jesus orou várias vezes. A Bíblia nos mostra em vários momentos, Jesus subiu num monte para orar, e ele orando. Teve momentos em que Jesus orou diante de todos. Na ressurreição de Lázaro, por exemplo, antes de gritar para que Lázaro saísse do sepulcro, a Bíblia diz que ele, com os olhos abertos, olha para cima e ele diz: Pai, eu te peço que me ouça, que escute o que eu vou te pedir agora. Não te peço para que me ouça, porque tu tem deixado de me ouvir, mas porque todas as vezes que eu te peço, tu me ouves. Por isso, agora, diante de todos esses, faz esse milagre. E ele brada e Lázaro sai para fora. Nós vemos o próprio Cristo nos dando exemplo de oração, e o próprio Cristo vai nos dizer que tudo que nós pedirmos em oração, nós vamos receber. Mas quando a gente se depara com a história como a de Ana, em que Ana vai até o Senhor e ela diz: Senhor, tira esta vergonha de mim, faz um milagre, cura meu ventre, faz-me gerar. E ela usa uma expressão na sua oração que, se nós fôssemos deuses, nós daríamos imediatamente um milagre, né? Não tem aquele irmão que está passando por uma prova e você sabe que o irmão está passando por uma luta e você diz: meu Deus, se eu tivesse poder, eu faria um milagre da vida desse irmão e resolveria o problema dele, né? Parece até que a gente está dizendo assim: se eu tivesse no lugar de Deus, eu resolveria logo o problema desse irmão. Por que Deus não resolve o sofrimento desse homem? Por que Deus não resolve o sofrimento daquela mulher? Mas nós não somos deuses. Nós não podemos jamais tomar o lugar de Deus. E quando eu vejo Deus não respondendo Ana, eu fico dizendo: meu Deus, o Senhor é bom. O Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus bondoso. O Senhor é um Deus que diz que o teu povo clamando, o Senhor veria. Por que o Senhor demorou tanto de ouvir Ana? Por que o Senhor demorou tanto de atender a oração dessa mulher? Por que Deus demora tanto de atender algumas orações, irmão? Por que tem irmãos que sofrem tanto e a gente fica dizendo: Senhor, porque o Senhor não entrou logo com a providência? Porque a gente quer ser mais justo do que Deus de vez em quando. A gente quer resolver os problemas das pessoas como se nós fôssemos deuses, mas a gente não entende, não conhecemos Deus da forma que nós deveríamos conhecer para entender as ações de Deus. Ana chora, Ana clama, Ana, ela é humilhada, a adversária de Ana lhe humilha publicamente, zomba dela publicamente. E um crente, irmão, ele não é para estar passando por essas situações. E ela vai até o Senhor, ela entende que orando, ela vai receber o seu milagre. E ela vai a Deus uma vez e diz: Deus, me dá um milagre. E Deus não dá um milagre a Ana. Ela vai segunda vez a Deus e diz: Deus, me dá um milagre. A oração de Ana era assim, ó: dar-me filhos, senão morro. Olha que oração. Olha que oração: dar-me filhos, senão morro. E Deus está lá no céu ouvindo a oração de Ana. Ana, aquele clamor de Ana, irmão, entra no céu rasgando, porque talvez você esteja orando aqui e a sua voz não esteja nem saindo, a sua boca não está falando, mas a sua alma está gritando, a sua alma está clamando. E muitas das vezes você está orando em silêncio, mas um grito entra no céu, bradando e rasgando o céu, porque a Bíblia diz que Deus ouve as nossas orações, ainda que a nossa boca não fale uma palavra. Deus já conhece todas as palavras que nós pretendemos falar e que nós pensamos aqui na terra. O clamor de Ana entra no céu rasgando, dizendo:
filhos, se não morro. E Deus não dá filhos a ela. E Deus não responde sua oração. E Deus nem ao menos manda um profeta falar com ela para dizer: espera mais um pouquinho, porque eu vou te dar a tua bênção. Porque é tão bom, né, irmão, quando a gente está buscando uma bênção, que Deus não nos dá, mas pelo menos manda um mensageiro dizer assim: continua buscando, porque Deus vai te dar a tua bênção, né? A gente espera com esperança. Mas Ana, nem isso ela teve da parte de Deus. Nem isso ela teve da parte de Deus, ela teve silêncio de Deus. Silêncio de Deus. Então, como Jesus, ele diz assim: tudo o que vocês pedirdes em oração, recebereis. Aí a gente pega esta palavra e esquece do principal desta promessa, desta palavra. E a gente acha que Deus é obrigado a nos dar tudo o que nós pedirmos em oração. Deus não é obrigado a nos dar tudo o que nós pedimos. Ele não tem obrigação de nos dar. Então, pastor, como eu faço para que Deus ouça a minha oração, para que Deus escute a minha oração, para que Deus atenda a minha oração? Jesus, ele nos ensina. Mas vamos voltar para Ana. Porque Ana clama, Ana suplica, Ana chora. O esposo de Ana, ele percebe o sofrimento dela, tanto é que na hora de dar a porção, ele dobrava a porção de Ana, pensando que aquilo serviria de alguma coisa. Porque vocês já perceberam que quando a gente ora, que a oração não funciona, aí a gente começa a tentar fazer algumas mandingas, né? Fazer algumas mandingas para ver se funciona, né? Tem gente que ora para expulsar, daqui a pouco não sai, aí estende a mão, faz gestos, como se isso vai funcionar. Se a oração não funciona, não é um gesto de uma mão que funciona, não é um objeto que funciona, não é uma foto que funciona. Se a oração não funcionar, nada que eu vou fazer vai funcionar. O esposo de Ana disse assim: olha, a oração não está dando certo, então vou dar a porção dobrada para você, para ver se isso funciona. Ana tomava a porção dobrada e nada acontecia. E eu fui estudar a palavra de Deus. Por que Deus demorou tanto? O que é que estava faltando dentro da oração de Ana? O que é que estava faltando dentro da oração de Ana, que fazia com que Deus tardasse tanto em abençoá-la? É prazer de Deus ver seus filhos padecerem e sofrerem? Não. Olha aqui para mim, por favor, quem está me ouvindo, diga amém. A Bíblia diz que no período do milênio, que nós vamos viver, Cristo reinará 1000 anos aqui nessa terra, governando juntamente com a igreja. A igreja estará em corpo glorificado e reinará com Cristo. A Bíblia diz que foi visto vários tronos, e nesses tronos estão sentados a sua igreja. E a igreja, durante os 1000 anos, que é o milênio, essa igreja governará com Cristo. Cristo governará o planeta e as nações, e nós estaremos juntamente com Ele, governando. A Bíblia diz que no período do milênio, os que servem a Deus, antes que eles clamem a Deus, Deus estará dizendo: eis-me aqui, do que você precisa? Olha que tempo maravilhoso será, né, irmão? A gente ora, busca, clama. A Bíblia diz que no período do milênio, aqueles que adoram a Deus, antes que eles clamem, quando eles pensarem em clamar, Deus estará dizendo: eis-me aqui, do que você precisa? Que milagre você quer? Que período maravilhoso. Mas enquanto o milênio não vem, nós temos que clamar, nós temos que pedir, nós temos que suplicar, nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E foi isso que Ana fez. Mas ao invés de receber um sinal, um milagre, ela simplesmente recebeu o silêncio de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia juntamente comigo no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo de número 13. Quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente entende
que para que as nossas orações elas sejam atendidas, primeiro, nós temos que seguir algumas exigências para se orar. Não se deve orar de qualquer forma, nem de qualquer jeito. Para que a oração seja atendida, é necessário que nós venhamos obedecer critérios espirituais. Não são todas as orações que são ouvidas. A Bíblia diz, Deus diz, que não houve orações de pecadores. Não houve orações de pecadores. Então, qual o critério que nós temos que seguir? Primeiro, nós temos que orar de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus. Êxodo capítulo de número 13, versículo de número 2. Quem achou, diga amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 2. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 13, versículo 2. Diz assim: consagra-me todo primogênito, todo primeiro filho israelita, que vem à luz, me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. Eu vou repetir: consagra-me todos os primogênitos, todo primeiro filho israelita, que vem à luz, me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. Deus está dizendo: todo primeiro filho de um homem e de uma mulher é meu, me pertence. Agora imagine Deus no céu, que escreveu a palavra e disse: irmãos ou crentes, leiam a palavra, estudem a palavra, orem de acordo com a palavra e vocês vão receber. Façam tudo que a palavra diz e vocês irão receber. Aí está a Liana dizendo: dá-me filho, dá-me filho. E o que Deus faz? Deus não dá. Porque o que é que Ana estava pedindo? Ana estava pedindo que Deus desse um filho a ela para que ela parasse de ser envergonhada. Esse era o objetivo da oração dela. O meu objetivo, Senhor, é que o Senhor me dê filho para que eu não seja mais envergonhado. É que o Senhor me dê filho para que eu passe essa vergonha, essa opressão. Aí Deus vai dizendo: eu não estou preocupado com sua vergonha, eu não estou preocupado, eu estou preocupado com a minha obra. Eu estou preocupado com a minha palavra. E Deus diz isso: eu zelo pelo meu nome. Deus diz isso: eu zelo, protejo o meu nome. E ai daquele que toma o meu nome em vão. A preocupação de Deus é com a sua obra, é com a sua palavra, não é com a vergonha de Ana, não é com a esterilidade de Ana. E ela vai dizer: me dá filhos, me dá filhos. E Deus diz assim, continua pedindo, continua clamando. Um dia você acerta. Um dia você acerta. Aí Ana vai, eu não sei se ela pegou a Bíblia para ler, resolveu ler a Bíblia. Eu só sei que um dia ela entrou na igreja, desesperada. Quando ela foi orar, ela bateu bem na veia aqui. Porque ela disse, chorando, ela nem chorava, ela babuceava. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, primogênito aqui, se o Senhor me der um filho varão, eu te darei ele. Êxodo capítulo 13, versículo 2. Eu te devolverei ele. Eu te darei ele para que te sirva. Aí Deus disse: agora sim, agora você orou de acordo com a minha palavra. E mandou a bênção descer. Ela engravidou e não teve só um filho. Dizem que teve 7 filhos. Porque resolveu orar de acordo com a palavra de Deus. Então, quando a gente não vê Jesus dizendo: olha tudo, e Jesus veio passando com fome, tem vontade de comer uma fruta, vai até
uma árvore, quando chega ali não tem nada, Jesus amaldiçoa aquela árvore e a árvore seca imediatamente e os discípulos dizem: como isso aconteceu? Que poder é esse? Como? E ele disse: vocês estão assustados, mas eu digo a vocês que vocês também têm o mesmo poder. Vocês têm poder de ordenar um monte que saia dali, se atire ao mar e vai acontecer, porque tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. E os discípulos entenderam que tudo, então a gente lê e diz assim: então pastor, quer dizer que tudo que eu pedir a Deus em oração, Deus vai me dar? Não. Não é tudo que você pedir, porque se Deus abrir esse leque, se Deus abrir esse precedente, que nós pedimos tudo, e se eu pedir a Deus algo que Deus sabe que vai me prejudicar, Ele vai me dar? Não vai. E se eu pedir algo a Deus que Deus sabe que vai prejudicar a sua obra, Deus vai me dar? Então não é tudo que eu peço a Deus em oração que Deus me dá. Aí eu convido os irmãos para irem comigo lá para a primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 14. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Aí nós vamos entender o que de fato Jesus ele está falando quando ele diz: tudo que vocês pedirem ao meu Pai em oração vocês receberão. Ana, ela recebeu, mas ela teve que clamar e muito, mas ela só recebeu a partir do momento em que ela pediu da forma correta, usando a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Então, irmão, você conhece a Bíblia? Você conhece a palavra de Deus? Quando a gente ora com entendimento, quando nós oramos com entendimento, nós alcançamos a nossa graça e o nosso milagre. É preciso orar com entendimento da palavra de Deus, porque Deus ele está preocupado com a sua palavra. Glória a Deus, quem achou? 1 João capítulo 5, versículo 14, diga amém. Glória a Deus, diz assim na minha Bíblia: e esta é a segurança que nós temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a sua vontade, temos a certeza que Ele nos dará atenção. Amém? Então não é tudo que nós pedimos, é tudo que nós pedimos e que está dentro da vontade de Deus. Porque eu posso estar pedindo algo a Deus que não está dentro da sua vontade, então Ele não vai me dar, não adianta. O que eu estou pedindo está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com a vontade de Deus? Então, como é, pastor, que eu sei? Como é que eu chego ao conhecimento de que algo está dentro da vontade de Deus? Você tem que conhecer a palavra. Ana, ela entendia que o primeiro filho que um homem ou uma mulher tinha era consagrado a Deus. Então, quando ela de fato orou da forma correta: Senhor, se tu me deres um filho, será o meu primeiro e eu te devolverei ele. Então Deus disse: agora você está andando de acordo com a minha palavra, está orando de acordo com a minha palavra, então eu te abençoarei agora. Você não terá somente um filho, mas terá vários filhos. E a madre dela se abriu e ela gerou, e ela deu filhos, deu fruto para a glória de Deus. Pastor, eu quero receber um milagre. Eu quero receber um milagre. Eu quero receber uma bênção. A bênção que você está pedindo é para a glória de Deus? É para a glória de Deus. Um dia, quando eu era novo convertido, eu perguntei a um pastor que ele dava estudo na igreja. Eu perguntei a ele: pastor, como eu peço alguma coisa a Deus? Como é que eu oro e peço alguma coisa tendo a certeza que Deus vai me dar? Ele disse: primeiro peça algo, primeiro, que seja para a glória de Deus, segundo, para o crescimento da obra dele aqui na terra. Se você pedir algo a Deus
que o objetivo do que você está pedindo é para a glória de Deus e para que a obra dele cresça, ele vai te dar. Porque você está colocando dentro do seu pedido, você está colocando em primeiro lugar a vontade de Deus. Porque a oração de Ana era essa: a minha vergonha, o meu opróbrio, a minha humilhação, o meu sofrimento, a minha angústia. E ela nunca pensava na obra de Deus, nunca pensava na casa de Deus, nunca pensava no templo. Quando ela passou a pensar, dizendo: não, esse menino que eu trouxe, se o Senhor me der um menino, esse menino que eu tiver, ele vai para a tua casa. Ele vai ser aquela criança que vai crescer aqui no templo, aprendendo a tua palavra. Vai ser aquele jovem que vai servir ao Senhor aqui na tua casa. Quando ela começou a colocar o pedido dela para a glória de Deus e crescimento da obra na terra, isso interessou a Deus. Deus está interessado em te dar aquilo que será para a glória do nome dele e para que a obra dele cresça aqui na terra. Aí você pode ter certeza absoluta que Deus vai te dar. Pode ter certeza absoluta que Deus vai te dar. Irmão, e Deus não vai te dar pouca coisa não, ele vai te dar muita coisa mesmo. Porque você está colocando a obra dele em primeiro lugar, você está colocando a obra de Deus na frente, e Deus está observando. Tudo o que nós pedimos a Deus em oração, crendo, sem duvidar, colocando a obra dele primeiro na frente, Deus vai nos dar. Porque o interesse de Deus é em salvação de almas, o interesse de Deus é no crescimento da sua obra, o interesse de Deus é na glorificação do seu próprio nome. É isso que Deus está interessado. Lembra da mensagem que eu preguei terça-feira passada aqui? Sal, o papel do sal é realçar o sabor dos outros temperos. O sal não pode aparecer. O sal não pode aparecer. Quando ele aparece, ele estraga. Deus, ele está interessado. Quando Deus te dá um dom, o objetivo de Deus não é que esse dom faça com que você fique em evidência, é para que o nome dele fique em evidência. Quando Deus te dá um talento, não é para que você esteja em evidência, mas é para que o nome e a glória dele esteja em evidência. E aí, irmão, manifesta-se o poder de Deus, manifesta-se a glória de Deus, manifesta-se a graça de Deus, quando nós colocamos aquilo que Deus nos deu para a glorificação do próprio Deus. Aí, o apóstolo vai dizer: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, porque vocês pedem para o próprio deleite de vocês. O apóstolo está ensinando sobre pedir a Deus alguma coisa e receber de Deus. Ele diz: quando você pede a Deus para o seu próprio deleite, Deus ele não está tão interessado assim no seu deleite. Ele está interessado na sua obra. Não, quando a gente vê Cristo na cruz do Calvário sofrendo, padecendo, ele é o Filho de Deus. Mas enquanto ele estava sendo chicoteado, o pai dele não fez nada. Quando Jesus estava sendo esbofeteado, cuspido, humilhado, o pai dele no céu não estava fazendo absolutamente nada. Sabe por quê? Não é porque Deus sentiu prazer em ver o seu filho sendo castigado, é porque o objetivo de Deus era, através daquele sofrimento, salvar a minha e a sua vida. Então o interesse de Deus vai além do sofrimento de alguém. Eu vou repetir. O interesse de Deus vai além do sofrimento de alguém. Ah, Senhor, eu estou sofrendo. Se for para a minha glória, você vai continuar sofrendo. Se for para o crescimento da minha obra, você vai continuar sofrendo. Pastor, por favor, não prega um Deus desse não, porque espanta. Eu estou pregando um Deus que salvou a Pedro e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Eu estou pregando um Deus
que salvou Tiago, e Tiago foi decapitado, cortaram a cabeça dele. Eu estou pregando um Deus que salvou Paulo, que Paulo foi o homem que mais abriu igreja na história e foi decapitado, e Deus não fez nada. Porque o interesse de Deus, se o interesse de Deus for salvar a sua vida, a minha vida, salvar a humanidade, e se para isso eu tiver que sofrer, Ele vai permitir que eu sofra. Ele vai permitir que eu padeça. Mas o interesse de Deus é maior. Porque quando Deus permite, porque eu imagino assim, irmão, Paulo está ali naquele tronco, com a cabeça ali colocada, o carrasco com a espada. Paulo está ali dizendo: sinto que já estou sendo oferecido em sacrifício, sinto que já estou indo para já estou deixando esse tabernáculo, estou indo para um templo glorioso. De repente ele fecha os olhos e a espada passa na sua cabeça, tudo fica escuro. E de repente tudo brilha e ele abre os olhos e já não está mais na terra, mas está em uma nova Jerusalém, e Jesus de braços abertos dizendo: seja bem-vindo para o reino que ninguém nunca mais terá você. Cortaram a cabeça de Paulo aqui, mas ele entrou no céu com cabeça, com braço, com pé, com boca, com tudo. Podem até cortar a nossa cabeça aqui na terra, mas quando a gente chegar lá no céu, nós vamos ter cabeça e tudo, sabe por quê, irmão? Porque o crente não só tem esse corpo aqui, não. Esse corpo aqui é para a terra, mas o corpo para viver na glória é um corpo transformado, é um corpo glorificado, e esse aí ninguém arranca a cabeça dele. Então, quando Deus permite aquele sofrimento, Deus está avisando uma glória futura maior. Por isso que Paulo dizia: vamos nos regozijar, irmãos, no nosso sofrimento, porque maior glória virá para nós. A glória que virá para nós não é para se comparar com o sofrimento que nós temos aqui. Porque, irmão, esse corpo que nós temos é limitado. Então, todo sofrimento contra ele também é limitado. Existe um limite para a minha dor. Existe um limite para a minha angústia. Existe um limite para a minha opressão. Mas o corpo que eu vou receber, que é igual de Cristo, ele é ilimitado. Então não tem limite para o prazer que esse corpo vai receber. Não há limite para a glória que esse corpo vai sentir. Não há limite para o prazer que esse corpo vai viver. Ele é ilimitado. Por isso que Paulo está dizendo: o que você sofre desse corpo limitado tem limite. Mas regozija-te, porque o que está preparado para você no outro corpo que está preparado para você, isso não tem limite, porque nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem desceu ao coração de ninguém o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, recebereis. Quando a gente lê a palavra da forma correta, a gente vai entender que Jesus ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo tudo que vocês pedirem sem duvidar. O que Jesus está falando aqui nesse momento não é dizendo, ó, tudo que você pedir, tudo você vai ter. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo tudo que você pedir sem duvidar. Ele está dizendo que na hora que você pedir algo a Deus, você não pode deixar de forma nenhuma que a dúvida entre. Porque onde tem dúvida, não existe fé. A fé é a firme certeza das coisas que não vemos, mas que nós esperamos. É a firme certeza. A firme certeza das coisas que nós não vemos, mas que nós cremos que elas irão acontecer. A fé, irmão, não é um pensamento positivo. A fé não é tomara que aconteça. A fé é a certeza daquilo que ainda não existe, mas eu sei que vai existir. Lá em Israel, eles não dizem assim, eu tenho um carro. Essa expressão, eles não usam. O judeu em si, ele não usa essa expressão. Eles usam a expressão estilim. A expressão estilim não é assim, eu tenho um carro. Ele diz assim, existe um carro para mim. Existe um carro para mim.
Existe uma casa para mim. Ele está dizendo, eu não tenho uma casa, ela existe para mim. Deus trouxe ela à existência para mim. Eles não dizem, eu tenho, é meu, porque o judeu, por isso que eles são tão prósperos, porque eles não são possessivos daquilo. Tudo que eles têm, eles atribuem o fato de Deus ter feito aquilo existir para ele. Eu não tenho um carro, esse carro existe para mim. Eu não tenho uma casa, essa casa existe para mim. Por isso que é fácil ter fé ali, irmãos. Porque quando eu olho para as coisas desse jeito, quando eu olho para aquilo que Deus me deu, não como uma posse, mas como a existência de algo que Deus trouxe para mim, eu vou aprender a pedir as coisas a Deus. Eu não vou dizer como Ana, dá-me um filho para que seja meu. E Deus diz, o princípio não é esse, não é esse princípio, esse não é o princípio do reino. O princípio do reino não é eu tenho, não é me dê, não é me dar. O princípio do reino é faz existir para mim, Senhor. Traz à existência aquilo que me dará prazer. Traz à existência o que o Senhor vê que é melhor para mim. Existe para mim porque o Senhor fez existir para mim. Eles não usam a expressão eu tenho, é meu, me pertence. Não. Quando a gente para de ver as coisas como é meu, porque esse carro existe, esse carro que eu dirijo, ele existe para mim, mas ele não é meu. Ele não é meu. Deus trouxe a existência. E os irmãos aqui da Igreja Batista Shaul sabem que esse carro foi dado aqui. Em um culto, em um estudo que nós demos de terça-feira. Foi dado aqui. Terminei o estudo, finalizei o estudo, fui para casa. E no caminho de casa, o Senhor estava comigo no carro e ele disse, eu vou te recompensar. Fiquei muito feliz com o estudo que você deu à minha noiva. Fiquei muito feliz e vou te dar. E com alguns meses depois, estava eu e minha esposa saindo da concessionária sem saber como foi que a gente entrou ali, como foi que a gente saiu dentro desse carro. E a gente percebeu que ele não é nosso, que não é meu, ele existe para mim. Ele existe para mim. Amém, irmãos? Amém? Quando a gente passa a orar dizendo, Senhor, faz existir na minha vida esse milagre, traz à existência esse milagre para que o teu nome seja glorificado. Quando eu digo que esse carro existe para mim, quando eu não digo é meu, eu estou saindo da cena da posse e estou dizendo, ele existe porque Deus trouxe a existência dele e Deus é aquele que tem poder de trazer a existência o que eu não tinha condição de ter. Quando eu digo que existe uma casa para mim, eu não estou tomando posse, ele é meu, o meu braço conquistou, a minha força trouxe a existência, entendendo? Existe um ser poderoso que trouxe a existência, me permitiu que eu venha usufruir daquilo que ele trouxe à existência. Até porque um dia eu vou deixar de existir nessa terra e vou passar a existir na glória, e tudo que Deus fez existir aqui para mim, vai continuar existindo aqui para outros. Porque se Deus me levar agora, esse carro que eu digo é meu, é minha posse, é minha possessão, ficará aqui na terra. Não subirá para a glória, onde minhas posses espirituais estão sendo depositadas perante o meu Deus, que me recompensará. Então, tudo que está aqui na terra, que está a minha posse, pertence a Ele. Ele trouxe a existência. Então, eu aprendi a orar e a pedir a Deus assim, Senhor, traz a existência na minha vida tal objeto, tal bênção, tal causa, tal milagre, para que o teu nome seja glorificado. Eu vou finalizar. E Deus deu o filho a Ana. E esse filho, ela cumpriu com a promessa. Ela pegou o menino, quando desmamou, levou ele lá para Eli e deixou na casa do Senhor. E Samuel cresceu, se tornou um jovem que serviu a Deus. Eu vou finalizar. E esse menino cresceu, foi abençoado pelo Senhor e se tornou um profeta,
se tornou um juiz e se tornou um sacerdote. Porque Deus, quando Ele dá algo para nós, irmão, Deus, Ele garante. Deus, Ele garante. Amém? Então, quando a gente passa a viver dessa forma, a orar dessa forma, Deus, Ele se interessa em nos dar as coisas. Deus não gosta de dar a quem quer para o seu bel prazer e para o seu próprio deleite. Quando a gente diz, Deus, se o Senhor fizer esse milagre na minha vida, se o Senhor me der esse menino, ela disse, eu te devolverei ele, levarei ele para a tua casa, ele te servirá todos os dias da vida dele, e ele será um nazireu na tua presença. Deus disse, aí eu gostei porque eu estou precisando realmente de alguém lá no templo, porque ali não está dando certo. Eli não está educando os filhos direito, Eli não está me ouvindo, já está surdo espiritualmente falando, é um sacerdote surdo, e eu preciso realmente de alguém que me sirva, então esse menino vai me servir. Gostei aí, vou te dar esse menino aí. Eu vou te dar porque eu tenho um concerto para fazer dentro da casa de Eli, e vai ser ele que vai ser porta-voz. Olha Deus, só pensando na sua obra. Olha Deus, só pensando na sua causa, e na sua casa, e na sua obra, e na glória do seu nome. Então Samuel cresce, Eli vai ficando velho, os filhos de Eli só fazendo o que não presta, só errando. Quando o menino completa 17 anos, Deus vai lá no quarto dele e diz, Samuel! E ele, sem entender, corre pensando que Eli chamou ele, e ele diz, eu não te chamei, volta para dormir. Outra vez, Deus brada dentro do quarto de Samuel, dizendo, Samuel, ele levanta de novo, chega lá, e diz Eli, o Senhor me chamou, porque eu estou ouvindo uma voz chamando meu nome. Aí Eli, mesmo cego espiritual e surdo espiritual, entendeu que Deus estava querendo falar. E disse, volta para lá, meu filho, quando ele te perguntar, diga, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Quando ele bradou, quando Deus bradou, Samuel disse, fala que o teu servo ouve. Aí Deus disse, então se prepare, porque eu tenho que consertar essa casa aqui. Essa casa está precisando de conserto. Esse ali está velho, está gordo. Esse ali está frouxo, o cajado não funciona mais. Os filhos fazem o que quer. E eu tenho um conserto para esse lugar. E você vai ser aquele que eu vou usar para trazer o conserto para essa casa. E Deus usa Samuel, Deus conserta aquele lugar, Deus muda a história de Israel, o povo passa a vencer por causa da promessa que Deus cumpriu na vida de Ana, quando Ana entendeu que não era ela que precisava, era a obra que precisava, e que não era o interesse de Ana que contava, era o interesse de Deus que conta. Que não é a dor de Ana que está fazendo Deus choramingar no céu, dizendo, ô bichinha, ô coitadinha. Não, todo mundo sofre. Por que você não vai sofrer? Pessoas melhor do que você estão sofrendo, por que você não sofre? Agora, como é que é o negócio? Se eu te der, tu vai me dar? Pronto, então eu vou te dar, porque a minha obra em primeiro lugar. A salvação das almas em primeiro lugar. O interesse de Deus é esse. A salvação das nossas almas em primeiro lugar. Amém? Então tudo que nós pedimos a Deus, Ele vai nos dar? Não, Ele só vai dar aquilo que nós pedimos dentro da sua vontade. Aquilo que eu pedi está dentro da vontade de Deus, Ele vai me dar. Não está dentro, Ele não vai dar. Então não é tudo. Então quando Jesus ele disse, tudo que pedires em oração, credes, se credes, receberei, ele está falando que não é para duvidar. Ele deu a ordem, a figueira murchou imediatamente, mas ele quis dar um princípio ali de fé, porque a fé, ela não deixa com que a dúvida, ela entre e estrague tudo. Amém, irmão?